Para fazer um setup básico aqui na plataforma, vai precisar de 3 funções assim, principais, que vai ser estabelecer a conexão, criar filas de atendimento e criar o seu fluxo de atendimento. Então, primeiro que a gente cria são as filas. Eu chamo de departamentos. Então, aqui eu vou pegar para o cliente e vou criar um departamento comercial, um departamento para suporte, um departamento financeiro, de acordo com a realidade do negócio. Feito isso, é bem tranquilo criar uma fila, basta clicar no botão adicionar, dar um nome para essa fila, comercial teste. Ordenação do bot não se utiliza mais, era no modelo de criação de fluxo antigo, a gente criava aqui a ordem que iria aparecer para o cliente final, na hora que ele iniciar atendimento por um número, então não precisa definir nenhuma ordem, só colocar diferente de uma fila para outra. Aqui eu vou colocar uma que eu sempre coloco uma que há um número que não foi criado, só para ficar visualmente legal. Vou colocar aqui, acho que eu estou na 99 já, criado. Vou definir uma cor para identificação interna, não é cor de fonte, e adicionar. Eu vim aqui, comercial teste, fila 99, ela foi criada. É basicamente isso, é criar filas, e essas filas vão ser o setor, vão ser para onde o cliente vai ser levado no final do fluxo. Agora, para a criação de um fluxo, a gente precisa vir aqui no Flow Builder nativo, que a gente pode ver que já tem alguns criados. A gente adiciona o fluxo, o nome, adicionar. Ele foi criado, você localiza ele aqui dentro, basta clicar em cima do nome ou vir nos 3 pontinhos e editar fluxo. Se precisar, pode editar o nome, duplicar ou excluir esse fluxo de atendimento. Aqui a gente começa com os 3 pontinhos, clicando em cima, dando duplo clique. Temos a tela de criação do fluxo. Ela funciona com o mouse, com a bolinha rolando para baixo e para cima, você vai diminuir, e pressionando e arrastando, você vai navegando pela área aqui do criador do fluxo. Eu vou colocar aqui no início, só para a gente ter uma visão interessante, e é onde a gente começa a criar. Então, é bem tranquilo. Os componentes que a gente vai usar no fluxo fica aqui, nesse sinalzinho de mais. Passou o mouse em cima, ele vai abrir esse menuzinho onde você consegue selecionar um componente aqui e utilizar dentro do fluxo. Então, passa o mouse por cima, você vai conseguir adicionar. Tem diversos componentes aqui hoje, de forma básica, para criar um fluxo básico, a gente geralmente vai utilizar um bloco de conteúdo, um bloco de menu e o departamento. E podemos utilizar também condições e o horário de expediente, para fazer a gestão do horário. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, seria um bloco de conteúdo, para a gente colocar uma saudação para esse cliente. Vou pegar já um exemplo que eu tenho aqui de forma rápida e vou colar. Colocar da empresa Tech. É um prazer atender. Pode trabalhar com emoji, basta apertar a tecla Windows mais ponto e adicionar. Então, aqui faz a ligação de um bloco no outro para dar sequência. Então, após o cliente mandar uma mensagem, a gente já vai ter aqui uma saudação. Segundo componente, a gente vai utilizar o tecla. Vou adicionar agora um bloco de conteúdo, mas vai ser um menu. Vou pedir o cliente para selecionar. Deixa eu colocar 3 setores aqui da empresa. Para agilizar o seu atendimento, responda com o número da opção desejada. Aqui eu vou adicionar 3 opções. Inicial, suporte e adicionar e vou fazer a ligação. Olá, Paulo. Então, aqui agora a gente vai adicionar 3 situações, né? Um para o comercial, para o suporte e outro para o financeiro. Então, eu vou colocar 3 blocos de conteúdo. Vou vir aqui, vou colocar a frase, vou te encaminhar para um de nossos representantes, um de nossos consultores.
também já tenho ela pronta. E vou rolar. E adicionar. Como os três blocos são iguais, para mim, para facilitar aqui minha vida, eu vou somente duplicar ele duas vezes e já fazer essa segmentação. Seleciono um produto. E aqui a gente seleciona, coloca os produtos que a gente quer. Como é teste, produto 1, produto 2 e produto 3. Ok. Adicionar. Então aqui o comercial ele vai ter um menu. Como eu vou colocar a mesma frase, eu vou duplicar ela mais duas vezes e fazer ligação. A gente não pode esquecer de ligar todos os componentes do fluxo que tem que estar interligados. Caso um esteja avulso, assim, esparramado pela área de criação, o fluxo não vai funcionar. Então, todos os componentes têm que estar ligados e ligados a um ponto final para não gerar um looping. Aqui eu vou revisando, estou ligando todos os componentes ligados. Agora, se eu quiser colocar uma gestão de horário aqui dentro do comercial, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou aqui e vou utilizar o recurso. Deixa eu só subir ele aqui. O recurso horário de expediente. E qual horário? Eu seleciono o horário de uma fila. Então, vou usar o horário comercial. Adicionei. Então, o horário comercial vai trabalhar com duas condições, dentro do horário e fora do horário. Como são todos o mesmo produto, na mesma fila de atendimento, eu vou ligar agora os três pontos do comercial, os três produtos, dentro aqui desse grupo de horários. Feito isso, eu criei duas condições aqui já. Um vai sair uma frase para dentro de horário e o outro vai entregar uma frase de fora de horário. Então, dentro do horário, a gente pode encaminhar direto para o consultor. E aqui a gente vai colocar um ponto final nesse fluxo, que vai ser entrega para dentro de um departamento comercial. Deixa eu ver o comercial teste que eu acabei de criar. Comercial teste. Ok. Aqui antes eu vou colocar também uma frase, dizendo que vou entregar para um de nossos atendentes vai seguir com o atendimento. Vou fazer a ligação. Dentro do horário comercial, vou te encaminhar para um de nossos atendentes. O fim dele é a equipe comercial. E fora do horário, é só colocar uma frase de gerenciamento de horário, uma informação. É outro bloco de conteúdo. No bloco de conteúdo, vocês podem ver que a gente pode colocar diversas opções. Eu posso colocar um texto, preparar um intervalo de 2 segundos, mandar uma imagem. Posso preparar um outro intervalo, agora de 5 segundos, e mandar um áudio. Então, pode intercalar componentes aqui dentro e enviar todos de uma única só vez para o cliente. Eu posso enviar áudio, texto, tudo de uma única só vez. Então, no caso aqui, eu vou enviar só uma mensagem também, só para informar a gestão de horário. Então, estamos disponíveis. Adicionei. E como eu quero que o cliente fique na fila de espera para no dia seguinte o operador visualizar, eu também vou ligar isso na equipe comercial. Pronto. Demais agora, falta colocar os pontos finais, que é o departamento. Então, o departamento de suporte.
em um outro departamento financeiro. Financeiro, adicionei. Pronto. Revisa se está tudo ligado. Se precisar excluir aqui uma dessas ligações, é só clicar em cima da ligação, ela vai ficar com um cinza mais escuro, e apertar a tecla Delete no teclado. Excluir, eu posso fazer outra coisa, levar para um outro canto ou ligar um bloco de conteúdo a este. Aqui a gente já tem um fluxo básico, mas que funciona para muitas empresas. Antes de fechar ou clicar em qualquer componente aqui, lembre-se de salvar o fluxo. Se você não salva o seu fluxo, o que você configurou aqui vai ser perdido. O que a gente agora precisa de fazer? Tem um fluxo criado. Agora, dentro da fila, eu tenho que atribuir esse fluxo dentro de uma fila. Geralmente, eu vou colocar... Eu tenho que criar fila? Porque essa fila, a gente vai atribuir ela na conexão. Quando o cliente entrar, ele vai entrar nessa fila que tem um fluxo de automação. Ou fluxo de automação direcionado para as outras filas. A gente tem que criar uma fila pro fluxo e atribuir ela na conexão, que eu vou mostrar já já. Então, eu vou colocar aqui novamente. Fila bot. A gente vai saber que essa fila tem um fluxo. A ordem sem uma cor para identificar. E aqui, não coloca de uma vez, primeiro você adiciona a fila, ela vai ser criada, a fila bot, você edita a fila bot, não precisa configurar mais nada aqui dentro. Você vai somente aqui em fluxo de automação e vai selecionar o fluxo que você acabou de criar. No caso aqui, eu criei o fluxo teste. Então, fluxo teste, vou salvar. Feito isso, foi atualizado, vai conferir se realmente o fluxo que vai estar lá dentro é o fluxo teste, é o fluxo que a gente acabou de criar. Então, quando o cliente mandar mensagem, é exatamente isso que vai acontecer. Vamos voltar aqui agora para a conexão. Depois de ter criado o departamento, criado uma fila para receber o fluxo, a gente vai vir aqui em conexões. Dentro de conexões, eu vou pegar esse número aqui, ó, teste GP, vou até copiar ele aqui para a gente fazer um teste já já, quando eu atribuir a fila nessa conexão. Então, vamos lá em conexão, localiza depois da conexão criada. Se não tiver uma conexão criada, é só clicar no botão de adicionar o WhatsApp. O que você precisa fazer? Definir um nome para essa conexão. Se é a única conexão da empresa, ela tem que ser a padrão. Se a empresa vai ter mais de uma conexão, uma delas tem que ser padrão. Porque através da conexão padrão, que a plataforma consegue adicionar um número novo na lista de contatos para ser validado, então tem que ter uma conexão padrão. Não é necessário configurar arquivo de capa. Aqui dentro não vai funcionar dentro do Flow Builder. Se quiser colocar um arquivo de capa, é só colocar um bloco de conteúdos com imagem dentro do fluxo. Mensagem de saudação, já temos dentro do fluxo. O que a gente precisa colocar uma mensagem de conclusão. Mensagem de fora de expediente também não é necessário configurar, pode deixar em branco. Mensagem de avaliação, é caso a empresa vai trabalhar com uma avaliação e aqui vai ter o agradecimento após o cliente avaliar, se for necessário. Inatividade. O que seria essa inatividade? É quando o atendimento já está aceito por um operador, a conversa já está acontecendo, o operador manda uma mensagem e o cliente para de responder. Nesse momento, você pode definir aqui uma regra de inatividade em minutos ou horas, ou dias, onde você determina que se o cliente ficar tempo X configurado aqui sem responder, você finaliza o atendimento dele. E aqui você coloca a mensagem de encerramento após esse tempo de inatividade. A gente tem duas regras. A inatividade para quando o cliente já está sendo atendido por um operador e quando ele simplesmente não está sendo atendido ainda por um operador, está no status de sem fila, não selecionou uma opção, não selecionou nenhum setor da nossa empresa para falar. E a gente pode determinar também um tempo para essa situação. Token e webhook vão ser parâmetros que a gente vai configurar em casos de integrações externas, com qualquer outro sistema. A gente precisa de determinar aqui uma sequência de caracteres para ser um token e uma sequência de caracteres para ser o nosso webhook, que vai levar informações para outros sistemas.
Ignorar número é onde você consegue bloquear qualquer número de mandar mensagem aqui para dentro da plataforma. É como se fosse o bloqueio do WhatsApp. Bloqueia a pessoa de te encaminhar a mensagem. Basta Ele é configurar separado por quê? Por vírgula ou por ponto? somente por vírgula e no padrão do WhatsApp, que é o DDI, Tá. DDD e o número com o nono dígito. Se for o caso de Tudo bem. fixo, o fixo não tem nono dígito, então deixa ele sem o nono dígito. Outro parâmetro aqui que a gente tem para configurar é uma outra regra de inatividade, mas ela funciona somente com o menu. Aquele menu que a gente acabou de criar lá no Flow Builder, com suporte financeiro, comercial, a gente pode determinar uma regra. Se o cliente não responder em X minutos, a gente pode transbordar esse atendimento para qualquer outra equipe, qualquer outro setor, qualquer outra fila que a gente criou. Geralmente aqui eu crio uma fila com o nome na atividade e transbordo o cliente para lá. E determino que essa fila, 2 operadores vai trabalhar. Então, quando o cliente não seleciona nada no menu, ele é transbordado para a fila de atividade, os operadores identificam e encaminham esse cliente para o setor correto. Situações. Feito isso, só clicar no botão de adicionar, o número vai ficar disponível aqui. Tá vendo que fica até com um sinalzinho vermelho que está pendente de conexão. Só esqueci de um detalhe importante, que é configurar qual fila que esse número vai atender. Então, a gente vai ficar atento aqui nas filas. Lembra que a gente criou uma fila para conter o bot? Então, dentro dessa fila bot, que a gente coloca nessa conexão. Quando o cliente mandar qualquer mensagem, ele ativa o Flow Builder e segue aquela sequência ali que a gente criou. E adiciona, e salva. QR Code, fez leitura, já passa a funcionar. Eu não vou utilizar esse teste, eu só vou mudar nesse teste de bot. Fila bot. Vou remover o teste. Para remover só em cima do que já estava selecionado. Vou salvar. Interessante, vocês viram que aparece digitando? Uhum. Lá, exatamente aquilo que a gente acabou de configurar. Olá, boa tarde, bem-vindo ao sistema de atendimento virtual da empresa Teste. Então, prazer selecionar o setor comercial, onde a gente tem um outro submenu, né? Seleciona um produto. Eu vou falar do produto 1. Vou te encaminhar para um de nossos atendentes. Eu quero que ele duplicou. Mas aqui a gente vem para o chat. Tem 2 clientes no status de aguardando. Estou aqui com o Thiago Silva. Vou te encaminhar para um de nossos consultores. Clique aqui no olhinho, você consegue espiar o atendimento antes de aceitar. Clicando no aceitar, o atendimento se atribui ao seu operador. Outra questão importante é quando finalizar, criou a fila de atendimento, que é o setor. Imagina que a fila é um setor. E para o operador conseguir ter visão, ele tem que ter essa fila configurada dentro do seu perfil. Então, por exemplo, eu vou adicionar um novo usuário. Vou colocar um nome para ele. O que precisa para criar o usuário é um nome, definir uma senha, número de telefone não é obrigatório vai ser nome, senha e e-mail. Você precisa configurar aqui dentro, e o nível de acesso, que é administrador, usuário e supervisor. A diferença você já sabe, administrador vê tudo, configura tudo, usuário somente atendimento, supervisor tem praticamente a mesma visão que o administrador, porém não tem acesso a uma configuração. E aqui se atribui a fila que você criou. Por exemplo, eu quero que ele atenda somente comercial teste. Então, quando o cliente seleciona comercial teste, chega somente para esse operador, não para os outros. Então, aí você tem que ficar atento também na hora que for criar o usuário para dar atribuir uma fila de atendimento. Conexão padrão. Caso tenha mais de uma conexão e você quer que esse operador só trabalhe com uma determinada conexão, um número, ele determina qual número que ele pode visualizar. Aqui a gente tem mensagem de despedida. O que seria mensagem de despedida? O operador tem uma mensagem de despedida personalizada. Ele pode, diferente da que a gente configurou como padrão, ao despedir um atendimento, ele consegue configurar aqui algo personalizado. Temos o botão de estou ausente, que o operador consegue acionar esse botão na sua tela de atendimento, colocando que ele está ausente naquele momento, e aqui definir uma mensagem de ausência.
Aqui ele ativou, define a mensagem. Quando o cliente mandar a mensagem para ele, a mensagem de ausente aparece. Temos a função do siga-me, que funciona exatamente como o siga-me de telefonia, ou seja, tem que definir o número aqui dentro, 55, que é o código do país, é um padrão para adicionar qualquer número na plataforma, tem que ser exatamente assim, DDI, DDD e número, com 9 dígitos. E aqui dentro, a gente ativa o siga-me. O que vai acontecer com o siga-me ativado? Toda vez que chegar uma mensagem na plataforma e o cliente já está sendo atendido por esse operador, ele tem que estar sendo atendido, vai ser notificado também no WhatsApp, que você configurou aqui, no WhatsApp individual. E o operador consegue responder através do WhatsApp individual e chega para o cliente como se fosse disparado direto da plataforma. Na hora que ele recebe a notificação, ele recebe um código lá dentro, é o Ticket ID. Ele precisa colocar o Ticket ID na frente e o texto em seguida. Aí o número dele, ele dispara através do número dele, mas o cliente recebe do número que está conectado na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo ter um exemplo fácil aqui. Aqui, Ticket ID, o contato, o nome do contato e o número, e a mensagem que o contato mandou. Para responder, envie hashtag Ticket ID e a mensagem desejada. Se fizer isso, mandou hashtag Ticket ID, você consegue responder o cliente do seu WhatsApp individual.